Eu quero pedir a você, se você tem a Bíblia em mãos, para você abri-la comigo no livro de Lucas. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Lucas, no capítulo de número 19, versículo 41 ao 44. Amado, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Senhor Jesus Cristo, Ele dava muito ênfase, mas muito ênfase mesmo, no ensino da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala assim, errais por não conhecer as Escrituras. Muitas pessoas, eles se atêm tão somente numa bênção que eles estão precisando. Eu preciso que Deus me abençoe nisso, eu preciso que Deus me abençoe naquilo. E as pessoas, às vezes, elas não demonstram nenhum interesse em desenvolverem o conhecimento da palavra de Deus. Só que a Bíblia fala assim, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia, ela diz o seguinte, ela fala que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Então, a palavra de Deus, ela está cheia de recomendações para que nós, servos de Deus, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos, todos nós que somos chamados para a presença do Senhor, venhamos a ter essa predisposição em nosso coração de sermos alunos do Senhor, alunos da palavra dEle, buscar conhecer, buscar entender a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que você conhece a respeito de Deus é o que você conhece da Bíblia Sagrada, porque o Senhor se revela na palavra dEle, se revela nas Sagradas Escrituras. Então muitas coisas acontecem, muitas coisas sucedem na nossa vida, às vezes, por alguma atitude errada, por algum pensamento errado, por alguma ação errada que a gente comete, contra os princípios bíblicos, e às vezes por ignorância, por não conhecer. Então, o Senhor chama a nossa atenção, para nós despertarmos esse desejo em nosso coração, de conhecermos, eu queria tanto que Deus me abençoasse na venda daquilo, queria tanto que Deus me abençoasse na aquisição daquilo, eu queria tanto que Deus resolvesse a minha situação com respeito, e muitas vezes a situação, ela é causada por causa da ignorância, de não conhecer as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, Então, o Senhor, Ele se revela na palavra dEle, Ele se mostra na palavra dEle, e a comunhão nós vamos ter com o Senhor a partir do momento que a gente vai tendo comunhão com a palavra dEle, conhecimento da palavra dEle, discernimento da palavra dEle. Então eu quero convidar você, peça ao Senhor para te dar amor pela palavra dEle, peça ao Senhor para te dar no teu coração desejo de conhecer a palavra dEle, desejo de conhecer as Sagradas Escrituras, desejo de aprender sobre a Bíblia Sagrada. É muito importante isso. É a tua edificação, é a minha edificação, é a edificação da igreja, é a nossa edificação. Aqui no capítulo 19, versículo 41 e 40 a 44 de Lucas, está escrito assim, olha, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Vou ficar nesse versículo aqui. Porque você não reconheceu a oportunidade
que Deus lhe concebeu, que Deus lhe deu. Senhor nosso Deus, ajude-nos a falar do Teu nome. Amém. A Bíblia fala, amados, no capítulo, em Salmos 49, versículo de número 20, que o homem que está em honra e não tem entendimento, ele é como um animal que perece. Às vezes, Deus trabalha a vida de uma pessoa e coloca essa pessoa em honra, mas ele não conhece, reconhecer que ele está sendo honrado na posição em que ele está. E ele, então, através de atitudes, através de palavras, através de comentar, através de murmurar, através de reclamar, ele acaba se auto-amaldiçoando. Não houve, irmãos, não houve na terra um povo mais beneficiado por Deus do que o povo de Israel. Não existiu e não existe. Não existiu e não existe. O que Deus fez para o povo de Israel, e este povo não conseguiu reconhecer, tratava sempre as coisas de Deus com muita indiferença, mesmo quando Deus os beneficiava, mesmo quando Deus os abençoava. E o que Deus esperava deles? Deus esperava deles o reconhecimento e, consequentemente, o espírito de gratidão por aquilo que Deus lhes fazia, por aquilo que Deus lhes havia feito, por aquilo que Deus realizava por eles. Não existiu ninguém tão beneficiado por Deus como o povo de Israel. Mas eles estavam em honra e não conseguiram perceber, não conseguiram ver, não conseguiram enxergar. Deus os escolheu, Deus os fundou como nação, Deus deu a eles a revelação do Velho Testamento. Deus os tratou com uma benevolência enorme, Deus os tratou tão bem, mesmo quando Deus os guiou pelo deserto. Deus tinha um propósito de ser íntimo deles, de revelar o poder dele, de revelar a autoridade dele, deles saberem, perceberem que Deus estava com eles constantemente, em todas as necessidades que surgia, em todos os contratempos que existia, em toda a situação adversa que se apresentava, Deus se fazia presente junto a eles, manifestando o poder dele, trazendo calmaria no coração deles, suprindo a necessidade de do povo, as necessidades que se apresentava, Deus as supria. O que Deus queria com isso? Deus queria revelar-se a eles, para que eles se tornassem íntimos de Deus, íntimos. Mas, irmãos, quando tudo estava bem, eles tratavam Deus com indiferença. Quando as coisas se tornavam mal, quando os males vinham e aconteciam, o que eles faziam? Eles lamentavam, mas sem arrependimento. Sem arrependimento algum. Muito semelhante, às vezes, com muitos cristãos. Quando as coisas estão indo às maravilhas, eles tratam assim como se eles tivessem conquistado e alcançado tudo através da sua própria força. Deus pode ter dado uma ajudinha, mas tudo foi com a minha força, com a minha energia, com a minha capacidade, com a minha sabedoria. Quando as coisas começam a dar errado, vão começar a lamentar, murmurar e não saber, e tentar justificar, não saber o que é que está acontecendo, por que está acontecendo. Assim era o povo de Israel também. Eles não se arrependiam, não. As coisas começavam a dar errado, eles começavam a lamentar, Deus nos deixou, Deus nos abandonou, mas Deus jamais deixa, Deus jamais abandona, Deus jamais fez isso, porque isso não está na palavra dele. Mas uma coisa que Deus exige com toda clareza, com toda certeza, é que ninguém trate os benefícios dele com indiferença.
porque ele não é obrigado a fazer nada por ninguém, porque ele não é obrigado e ninguém o obriga a fazer nada, ele espontaneamente, devido ao amor dele, ele nos beneficia, e o mínimo que ele espera é o reconhecimento, porque quem reconhece tem gratidão no coração, tem gratidão. Irmãos, muitas vezes nós estamos sendo favorecidos por Deus e nós não conseguimos enxergar aquilo, não conseguimos ver aquilo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta atenção. Deus, Ele ama nos provar para quê? Para que a gente possa buscá-lo e em meio à provação Ele se manifestar em nosso favor. Para trazer o que? Intimidade, relacionamento entre nós e Ele, para que a nossa confiança nele venha a aumentar, venha a crescer, a nossa fé venha a se desenvolver. Olha, está escrito na palavra do Senhor, está escrito na palavra de Deus, que quando Deus se manifestar, nós não podemos ser como o povo de Israel, que endureceu o coração, isso é, não discerniu o momento, não compreendeu o momento, não percebeu o momento da visitação de Deus, não percebeu. Amado, em nome de Jesus, nunca trate Deus com indiferença. Nunca trate Deus com indiferença. A misericórdia de Deus, ela é tremenda, ela é grandiosa, ela é preciosa, mas eu quero lhe dizer uma coisa: nunca trate Deus com indiferença, nunca. E outra coisa que eu quero te dizer: nunca dirija a tua vida espiritual por aquilo que os outros falam, por qualquer intriga entre você e alguém da sua casa, da sua família. Nunca trate Deus, porque a pessoa com quem você está tendo diferença, ele não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Olha, no capítulo 25 do livro de Mateus, e Mateus foi a pessoa que mais escreveu a respeito da volta de Cristo. Alguns capítulos do livro de Mateus são esclarecedores a respeito da volta de Cristo e nos mostra lá, através de algumas parábolas, como vai acontecer a volta do Senhor. Como vai acontecer. E uma das coisas que Deus traz o alerta é para que a gente viva uma vida apercebidos. Isso é, viva com antena ligada. Antena ligada no quê? Antena ligada naquilo que a palavra de Deus fala, analisando os acontecimentos do nosso tempo presente, com aquilo que a palavra de Deus chama-nos a atenção, mostrando-nos os sinais que antecedem a volta de Jesus. E o Senhor Jesus contou uma parábola. E eu tive a minha atenção chamada pelo Senhor esses dias, dizendo assim que a igreja está sonolenta. A igreja está sonolenta a ponto de dormir. Sonolenta a ponto de dormir. Tem muitas coisas que estão tendo prioridade na vida da igreja, na vida de cada um individualmente. A gente tem colocado muitas outras coisas como prioridades à frente das coisas do Senhor. Assim aconteceu com a parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus Cristo começou a contar, dizendo que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que estavam preparando-se, esperando o noivo chegar. Nós, como igreja, estamos ouvindo constantemente mensagens, chamando-nos a atenção
para coisas que estão para acontecer e que há necessidade de nós estarmos prontos não para estas coisas aqui do mundo que estão para acontecer, mas prontos espiritualmente falando com aquilo que é necessário para que quando o Senhor voltar, a gente tenha o nosso nome chamado, e quando tivermos o nosso nome chamado, não nos falte azeite, não nos falte santidade. Então, o Senhor disse que era meia-noite, e alguém gritou: o noivo está chegando. Mas a Bíblia não diz que logo a 5 minutos depois ele chegou. A Bíblia não fala que a 10 minutos depois ele chegou. Nós estamos vendo, em meio à escuridão desse mundo, em meio às trevas desse mundo, a palavra de Deus clareando o entendimento dos servos de Deus, chamando a atenção desses servos de Deus, para que eles estejam preparados, não estejam focados, não estejam direcionados pelas coisas do mundo, presos às coisas do mundo, preparando para viver as coisas do mundo, mas tendo a atenção chamada para que nunca falte óleo sobre a cabeça e para que as vestes elas estejam constantemente brancas. Isso é, preparados para o arrebatamento. A candeia é algo que precisa do óleo para que a chama nela permaneça acesa. E o Senhor disse que ao meia-noite alguém gritou: o noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E esta meia-noite ela tem perdurado, e os pregadores estão clamando, estão gritando, estão dizendo: olha os sinais, olha os sinais, olha os sinais, o noivo está chegando, o Senhor está voltando. Mas isso, amado, não mexe mais com a nossa vida, não mexe mais com a nossa vida. Nós já acostumamos a ouvir isso, e nós não temos mais sensibilidade. Nós não temos mais sensibilidade para ponderarmos a nossa vida e direcioná-la dentro daquilo que Deus quer para conosco. Muitas pessoas não têm azeite na vida. Muitas pessoas estão com a lâmpada quase apagando, estão adormecendo e não estão percebendo. Meu irmão, igreja amada, se nós tivéssemos a mesma disponibilidade, a mesma força de fazer, de estar na presença do Senhor, quando aparece qualquer outra coisa para nós fazermos, qualquer outra coisa para nós realizarmos. Se a gente tivesse essa mesma disposição para as coisas do Senhor, que bom seria, porque o nosso coração seria inflamado pelas coisas do Senhor, mas o nosso coração está morno para as coisas do Senhor, e a frieza tem tomado conta, amado. Está faltando o azeite na nossa candeia, e o fogo está se apagando. O fogo está se apagando, e é o azeite que consegue mantê-la acesa, é o azeite. De repente, quando houve um despertamento, eles se despertaram, às 10 se despertaram, estavam dormindo, se despertaram. As 5 prudentes colocaram azeite na candeia, e o fogo se avivou novamente. Agora as outras 5 que eram assim indiferentes, sabe, está tudo bem, do jeito que está bom. Ninguém está me incomodando, nada está me incomodando, tudo está bem, tudo está certo, tudo está de acordo, tudo está ajeitado, tudo está... Essas 5 falaram para as outras 5 assim: me empresta do teu azeite para mim colocar azeite na minha lâmpada, para que minha candeia não se apague. Você quer azeite? Vai se virar para comprar. Você quer azeite? Vai pagar um preço para ter.
Você quer que a sua candeia fique acesa? Você quer estar pronto e preparado? Porque a candeia ilumina o caminho. Ilumina o caminho. Vai acender, vai buscar. A responsabilidade é sua. A salvação é tua. A salvação te pertence. A salvação Deus te deu. Deu para você cuidar dela. Deu para você estar pronto quando Ele vier te buscar. Quando Ele chamar o teu nome. Vai buscar, vai se preparar. A salvação é individual. Eu não posso te salvar. Eu não posso te santificar. Eu não posso fazer nada por você, porque a responsabilidade é sua. O que eu posso fazer por você é te ensinar, é te orientar o que você deve fazer, mas é você quem tem que ter a disposição. Você que tem que ter a disposição para fazê-lo. Eu que tenho que ter essa disposição para fazer. Amado, quando aquelas 5 saíram, o noivo chegou, a porta estava aberta, e as 5 prudentes entraram, e a porta se fechou. Isso está falando do tempo da graça, da época da graça, do momento da graça, que vai fechar, vai se encerrar. Aquelas 5 imprudentes, elas não tiveram a disposição de estar realmente preparadas para o advento. Não estavam realmente preparados para o advento, não tinham o coração pronto, não tinham, mesmo sabendo o que ia acontecer, se não conseguissem entrar, mas eles não tiveram a disposição de se preparar. Isso é, eles não reconheceram o tempo da visitação do Senhor, não reconheceram o tempo da visitação do Senhor, não reconheceram. Amado, está me vindo aqui à mente, sabe o que? Está me vindo aqui à mente uma mensagem que eu preguei um dia desse a respeito de Jonas lá em Nínive, que ele pregou lá 120 mil homens, 120 mil homens, eles se converteram através, eles reconheceram o momento da visitação do Senhor, reconheceram. Não deixaram nenhum tipo de dúvida pairar no coração. Eles reconheceram e consequentemente foram livres daquilo que estava para suceder, daquilo que estava para acontecer. Essas 5 virgens, 5 prudentes, elas reconheceram a visitação do Senhor, o dia da volta do Senhor, e elas estavam prontas. Então o Senhor as recebeu. Mas as outras 5 imprudentes, o que é uma pessoa imprudente, irmão? O que é uma pessoa imprudente? Ela está pronta para fazer tudo que suspira o desejo da carne dela, a vontade interior da carne dela, mas ela nunca está pronta para fazer algo para o Senhor. Ela nunca está pronta para buscar o Senhor com interesse de coração. Nunca está pronta para realmente dedicar a vida dela ao Senhor. Ela nunca, está sempre faltando alguma coisa, e o que falta é azeite, o que falta é o fogo traz disposição, o azeite traz a unção, e quando nós não temos a disposição é porque nos falta o fogo, e quando nós não temos a unção é porque nós não estamos vivendo em santidade de espírito. É não reconhecer o dia do Senhor. A mesma coisa que o Senhor fala, meus irmãos, aqui no versículo de número 45, ou melhor, desde o 41 ao 45, ele chega perto de Jerusalém, ele olha aquela cidade, ele se comove em espírito, ele começa a chorar por causa da condição espiritual daquela cidade.
Tem uma injeção grande aqui, viu? Olha, irmãos, ele olha e ele começa a chorar. Amado, às vezes nós somos tão ignorantes que a gente não sabe nem a condição espiritual que nós estamos. Nós achamos que está tudo bem, e quando nós achamos que está tudo bem, é porque nada está bem. Nada está bem. Mas quando a gente acha que as coisas não estão bem e que a gente precisa se inteirar mais das coisas de Deus, aí que as coisas estão bem. É o inverso. Ah, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não está nada bem, não. Não está nada tranquilo, não. Está bem quando a gente sente fome no coração pelas coisas de Deus. Está bem quando a gente sente sede na alma pelas coisas de Deus. Está bem, sabe quando? Quando a gente sente inquietação do nossa alma, do nosso desejando mais das coisas de Deus. Aí está bem, está se mostrando algo que a gente tem necessidade dentro da gente. Quando você leva aos trancos e barrancos, acha que está bem, não está bem não. Não está bem não, não está bem não. Jerusalém, eles não conseguiram discernir o tempo da visitação do Senhor. O Senhor estava visitando-os e eles não perceberam que aquilo era um tempo de visitação do Senhor. Não conseguiram discernir, compreender, consequentemente atender. Quando o Senhor está olhando para mim, amado, olha, quando o Senhor está olhando para você, está olhando para nós como igreja, eu não posso dizer, afirmar o que é que Ele está vendo de verdade, não posso afirmar, mas quando ele olhou para Jerusalém, ele olhou aquela cidade, e ele sentiu pena daquela cidade, sentiu pena daquele povo, ele começou a chorar, porque Deus estava visitando aquele povo, o próprio Deus havia se encarnado para visitar aquele povo, e aquele povo não conseguiu enxergar, não conseguiu ver, não conseguiu perceber. Olha o que ele fala aqui no final, ele diz aqui, ele fala que iria acontecer coisas terríveis para aquela cidade, coisas terríveis para aquele povo. Diz que os inimigos teriam acesso a eles, iria sitiá-los, e que os inimigos de Jerusalém iriam derrubar tudo, não iria deixar pedra sobre pedra. Sabe por quê? Como consequência deles não perceberem o dia da visitação do Senhor, aquele que poderia livrá-los, aquele que poderia guardá-los, aquele que poderia protegê-los. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntá-los assim, como uma galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. A igreja quadrangular de Pouso Alegre, quantas e quantas e quantas vezes tenho chamado a atenção de vocês para um despertamento, para a minha palavra, para a minha mensagem, e vocês continuam relutando, adormecidos no sono espiritual, sem nenhum tipo de despertamento na alma, tudo igual, tudo do mesmo jeito, passa dia, vem dia, passa dia, vem dia, passa dia, vai dia, tudo sempre igual, tudo do mesmo jeito. Amado, para não ser igual, você tem que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão pessoal, individual, cada um dizendo, não está bem não, eu tenho que buscar o Senhor, não está bem não, eu preciso ser íntimo do Senhor, não está bem não, o Senhor veio aqui nesta terra exclusivamente para me salvar, e não está legal a vida espiritual que eu estou vivendo não, eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal, eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor sem reservas.
Aqui a injeção para você aqui. Traz ela aqui que eu vou dar a injeção para ela. Aqui a injeção para você, vem cá. Daqui, vou trazer ela aqui, vou dar uma injeção para ela. Essa injeção não cola mais, que nós estamos acostumados a uma injeção de tudo quanto é tipo, né? Tudo quanto é jeito. Então, irmãos, está me entendendo? Está me entendendo, irmão? Está me compreendendo? Glória a Deus. Então, amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele olhou aquela cidade, Ele queria abençoar aquela cidade, Ele queria trazer livramento para aquela cidade, Ele queria guardar aquela cidade. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer trazer livramento para você, o Senhor quer guardar a tua casa, o Senhor quer guardar a tua família, o Senhor quer guardar a tua saúde, o Senhor quer guardar o teu trabalho, o Senhor quer te proteger, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer fazer, mas exige condições para isso. Ele está chamando você, venha se abrigar debaixo das minhas asas. Venha se abrigar debaixo das minhas asas, diz o Senhor. Quantas vezes quis eu, e você acha que Ele não fala isso para a igreja hoje? Ah, igreja, 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 quantas vezes quis eu estar junto de você, quantas vezes chamei a sua atenção lá na sua casa, quantas vezes você ficou perdendo tempo e não gastou um minuto sequer com a minha presença, nem com a leitura da minha palavra. E era isso que iria te trazer livramento, era isso que iria trazer conhecimento, era isso que ia fazer você ter discernimento, de reconhecer o dia, de reconhecer o momento da visitação. Irmãos, eu fico assim às vezes abismado. Acho conveniente parar por aqui. Amém? Glória a Deus. Não se iluda, amado. Não se iluda. Não se engane. Não se engane. Aquelas 5 virgens acharam que estava tudo bem. Acharam que estava tudo ok. Acharam que estava tudo maravilhoso. Acharam que estava... E adormeceram, igual as outras que adormeceram também. O Senhor estava demorando, vou dormir, né? Só que 5 foram dormir, um sono, mas elas estavam com azeite em algo ali ao lado, num frasco, num vidro, num algo que transportava o azeite, estava ali do lado. Estava quase apagando. Vamos botar azeite, eu tenho azeite, vou botar fogo aí, eu vou botar azeite para o fogo se firmar novamente. Agora as outras 5 estavam quase apagando. Enquanto elas foram buscar, apagou-se. E ao retornar, elas bateram na porta. Senhor, abra-nos a porta. Ah, que? Eu não conheço vocês. Quantas vezes eu quis ser íntimo teu, você nunca quis? Quantas vezes quis ser teu amigo e você sempre desprezou a minha amizade? Quantas vezes eu estendei a minha mão para você, quantas vezes, e você continuou levando a sua vida, o teu bel prazer, do jeito que você queria, da maneira como você queria, do modo que você queria, e você acha que eu ia te receber assim do jeito que você queria? Não, eu vou te receber do jeito que eu quero, da forma como eu quero, da maneira como eu quero, do jeito que eu quero, está escrito na palavra, está ali revelado. Está ali mostrado. Amém? Glória a Deus. Eu traguei a mensagem para você. Você faça o que você achar que você deve fazer com a sua vida. Mas a mensagem eu te entreguei. Amém? A mensagem eu te passei.